Hello, bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. O vídeo de hoje, eu tinha um outro tema para falar no vídeo de hoje, mas depois que eu postei o vídeo sobre a minha conversão, eu recebi muitas mensagens. Depois desse vídeo, mas até antes desse vídeo mesmo, ao longo assim do ano, eu fui recebendo mensagens desse tipo e eu pedi uma orientação para o Espírito Santo para saber exatamente o que falar no vídeo de hoje. E ele me deu uma direção e eu queria compartilhar com vocês esse pensamento, enfim, essas palavras. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre como buscar a presença de Deus. A gente busca a presença de Deus aonde, gente? Na Bíblia. A Bíblia não é a palavra sobre Deus, a Bíblia é Deus. Então, se você quer buscar conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. Eu falei isso no vídeo anterior, mas eu volto a repetir. Não tem como você conhecer Deus se você não ler a palavra que é Deus. Então, o primeiro lugar que você deve buscar a tua presença é lendo a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, aquele momento que você está ali lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, é um tempo que você está buscando a presença de Deus. Então, a gente precisa entender que fazer devocional não é garantir a presença de Deus, não é aqueles 30 minutinhos ali, uma hora que você vai ter a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é algo constante. A gente só tem intimidade com quem a gente tem relacionamento. Não é assim que funciona com amizade ou com uma pessoa que a gente está saindo e quer conhecer mais. A gente não busca sempre estar com essa pessoa, sair, vai jantar, vai almoçar, enfim. A gente sempre tem essa pessoa por perto. Ter um relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se a gente não o busca, né? Se a gente não busca estar na presença dele, a gente nunca vai ter intimidade a ponto de falar assim, isso eu sei que foi Deus que me falou. Não é? Muitas vezes quando a gente fala assim, nossa, eu conheço, enfim, sei lá, nossa, eu conheço a Poliana melhor do que ela mesma. Como que eu conheço? Porque eu passo tempo com ela, porque eu busco conhecê-la, porque eu busco estar com ela. Com Deus é a mesma coisa. A gente só vai ter a presença dele se a gente tiver um relacionamento íntimo com Deus. E como a gente faz isso? Uma das primeiras coisas é ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia para conhecer Deus. Nós podemos buscar a presença como também? Louvando. Tem muita gente, como eu no caso, que um louvor mexe muito comigo. Então, muitas vezes, escutando um louvor, eu sinto muito a presença de Deus ali, sabe? Se é aquele momento que você tá, de fato, dedicando aquele tempo a receber Deus, a falar com Deus, a escutar Deus, então isso já está na presença de Deus, sabe? Ter uma vida com Deus não é falar, agora eu vou ler meu devocional, como se aquilo fosse uma coisa obrigatória. Viver com Deus é o dia inteiro você estar conversando com Deus. Eu passo o dia inteiro conversando. Senhor, será que eu faço isso agora mesmo? Conversando, como se a gente conversa com um amigo. Deus é meu melhor amigo. Ele quer o meu melhor. Então, se aquele que sabe o que é melhor para mim, eu não vou buscar a ajuda dele, eu não vou buscar a opinião dele, de quem que eu vou pedir? Então, ter um relacionamento com Deus não é aquele 10 minutos, uma horinha de devocional, gente. Até porque tem muita gente que faz pra falar que fez, sabe? Cumpri, tá bom. E o resto das outras 24 horas do dia? Você só deixou, fez meia hora pra ele, uma hora pra ele. E o resto das horas, você faz o quê? Então, ter um relacionamento íntimo com Deus é buscá-lo o tempo todo, orar sem cessar, gente. Em tudo que nós fazemos, dar graças. Se eu tô aqui, eu tenho que dar graças que eu tô aqui porque Ele permitiu que eu estivesse. Se eu vou sair, eu tenho que agradecer que Ele me permite sair, que eu tenho saúde para sair. Então, ter um relacionamento é colocar Deus em absolutamente tudo, não só no extraordinário, porque é muito fácil a gente enxergar a Deus quando nós vemos um testemunho acontecendo, nós vemos um milagre acontecendo, mas é na vida ordinária, sabe? Será que a gente não busca Deus? E aí que eu acho que é a parte mais difícil, nós buscarmos Deus no ordinário. Hoje, por exemplo, eu só saí para almoçar com a minha amiga, um ordinário, mas não é. Eu tenho que ser grata pela amizade dela, pela oportunidade que Deus me deu de ter saúde, de ter vitalidade, de ter recursos para poder ir. Então é no ordinário que a gente vê de fato se a nossa intimidade com Deus existe ou não existe. E não somente quando a gente está em aperto, a gente está precisando, nós estamos no deserto, porque quando tudo está errado é quando todo mundo faz. Agora eu vou pedir ajuda para Deus, porque está tudo dando errado. Mas e quando está dando certo? Será que não está dando certo porque Deus permitiu que desse certo, porque Ele te ajudou, porque pela graça e misericórdia imerecidos, porque a gente não merece a graça dele? Será que não é porque Ele é tão bom, tão maravilhoso, que tudo que a gente tem de bom foi porque Ele nos deu? Então, buscar a presença, gente, como buscar a presença? A gente só busca a presença tendo intimidade com Ele,
dedicando a nossa vida, dedicando o nosso tempo, conversando com Ele, buscando coisas que nos dê acesso a Ele, pelos louvores que eu falei, lendo a Bíblia. Não é uma hora de missa também, de culto que vai te deixar próximo a Deus, mas é todo esse relacionamento que a gente cria, essa intimidade. Então ouça louvores, vá à igreja, vê uma missa, vê o culto, ouça palavras de evangelistas, né? Leia livros que falem de cristianismo, que falem de catolicismo ou de outras religiões, mas busque, gente. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio de Ele entrar ou não na nossa vida. Na Bíblia Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se a gente permitir que Ele entre, Ele é tão maravilhoso que se a gente falar, Senhor, pode entrar, Ele vai entrar, fazer um rebuliço e fazer a sua vida melhor do que nunca foi. Agora, o Satanás, o diabo, gente, ele só precisa de uma brecha para entrar. É uma pequena brecha que a gente tá, que o inimigo entra. Então, observem, fiquem vigilantes ao que a gente faz. As palavras que saem da nossa boca são palavras de amor, são palavras de empatia, são palavras enfim, de amor ao próximo. Então, até nas nossas palavras, a gente vê se tem a presença ou não de Deus, sabe? Temos que colocar Jesus como nossa prioridade. Só assim a gente vai entender o que é viver a presença de Deus. Só assim a gente vai entender quando é o Espírito Santo falando com a gente. Porque se a gente não os conhece, a gente nunca vai saber isso foi Deus que me falou ou não foi Deus que me falou. A gente precisa de Deus. Deus não precisa da gente. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Ele não precisa de eu e você, pecador. Mas a gente precisa dele. E a partir do momento que a gente entende que sem ele a gente não faz absolutamente nada, que sem ele a gente não chega a lugar algum. Aliás, até chega no fundo do poço, muitas vezes, né? Ou a gente vive no pecado e acha que está vivendo algo maravilhoso, mas viver na graça, viver debaixo da graça, viver uma vida com Cristo é algo inexplicável. É inexplicável. Então, eu espero que esse vídeo tenha te tocado, que você veja se de fato você está buscando a vida com Deus, né? Se você acha que fazendo o seu devocional é estar na presença, para um pouquinho, reflete, será que de fato eu estou realmente buscando a presença de Deus? Será que meu devocional já não virou modo automático? Eu estou aqui fazendo porque eu tenho que fazer e não porque eu quero fazer, porque eu quero estar com Deus? Enfim, essa foi uma palavra que o Espírito Santo tocou muito no meu coração para falar com vocês. E de novo, longe de mim achar que eu sou perfeita, que meu modelo é perfeito. Não sou falha como qualquer outra pessoa, mas cada vez mais eu busco, sabe, estar na presença dele. Eu vejo outras youtubers falando de Jesus e isso me abastece. Eu vou ao culto, eu ouço evangelista, eu quero me abastecer cada vez mais e nunca é o suficiente. Porque a gente nunca tá cheio, sabe? Deus nos abastece cada dia mais do teu favor, da tua graça. Mas a gente precisa buscar, sabe? Se a gente entra naquele ponto confortável de que acha que a gente tem tudo que a gente precisa e não precisa de Deus, então a gente não abre espaço para o novo, a gente não abre espaço para Deus entrar, para Deus fazer um rebuliço na nossa vida. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Se tiverem alguma outra reflexão, eu vou amar saber. E é isso. Um beijo, Deus abençoe muito vocês, a vida de vocês e até o próximo Vlogmas. Tchau!